Luiz Felipe Scolari, novo diretor técnico do Atlético, campeão da Copa do Mundo de 2002, 2 Libertadores da América, com títulos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, um treinador multicampeão. É o assunto de agora no De Olho no Jogo. Para falar sobre Luiz Felipe Scolari, estou aqui com Guilherme de Paula. Guilherme, se a gente for tratar do currículo do Felipão, dispensa maiores apresentações. Todo mundo sabe que é um técnico campeão da Copa do Mundo de 2002, o último Mundial do Brasil, também que era o técnico naquele 7-1, mas que também é um treinador, um dos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Mas a ideia aqui é a gente falar um pouco mais já sobre o trabalho, os trabalhos aí do Felipão, os trabalhos marcantes do treinador e também sobre alguns trabalhos recentes, até para exemplificar um pouco o porquê na nossa live ali você acabou apontando que, na sua visão, é o que mais vai na contramão de tudo que o Atlético vem pregando de 2016 para cá. Fala aí, Guilherme de Paula, tudo beleza? Tudo bem, Piva? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Para mim é o que é o maior símbolo do antijogo CAP, né? O que o Atlético ali idealizou como seu modelo e aquilo ali norteou muito o clube em várias decisões, em contratação de técnico, em contratação de jogadores. Na minha opinião, muito mais até do que foi Fábio Carille, que já era ali um começo disso, muito mais do que foi o Paulo Autuori lá atrás, porque as mudanças elas são radicais. Felipão estava do outro lado da rua, mas agora está caminhando lado a lado com o Furacão nesse jeito de jogar. É muito aquela escolha, né, Piva, de um time que está em busca de uma solução emergencial e provavelmente entrega nas mãos do Felipão o que ele definir vai ser a maneira de jogar do Atlético a partir de agora. O Felipão, né, Guilherme, por muito tempo já foi visto aí como esse técnico que no curto prazo consegue resolver o problema. Aquele técnico que chega, consegue apagar o incêndio, coloca ali um estilo de jogo que muitas vezes já foi definido como algo simples, mas que, digamos assim, aquele jogo direto, com as 2 linhas de 4 para defender e apostando aí nos talentos e na bola parada. Ano passado no Grêmio, claro, também era início ali de Campeonato Brasileiro, um pouco mais para frente já, ele já foi contratado nesse cenário. O Grêmio é campeão gaúcho, faz uma boa fase de grupos na Copa Sul-Americana, ainda sob o trabalho do Thiago Nunes, mas no Brasileirão entra numa crise danada, fica ali 10 jogos sem vencer nenhuma partida, sai o Thiago Nunes e vem o Felipão. Já era esse cenário aí de uma espécie de tentar uma recuperação rápida, de apagar o incêndio, porque muita gente apostava na qualidade técnica do time do Grêmio. Um cenário até que, de certa forma, parecida com esse do Atlético. Como que era um pouco desse jeito do Grêmio aí sob o comando do Felipão na temporada passada, em 2021? O Grêmio jogou de algumas formas diferentes ali com o Felipão, né? Chegou a jogar com 3 zagueiros. Esse jogo que a gente vai mostrar, o Grêmio tá jogando no 4-1-4-1, né? Com 3 volantes. Vidia Sante e Lucas Silva são os titulares, junto com o Thiago Santos, né? Que foi uma das indicações do Felipão, aliás, para o Grêmio, um jogador que trabalhou com ele no título brasileiro de 2018. E aí a gente vai notar um encaixe aqui individual, né? Que é uma das marcas do Felipão. E o que representa esse encaixe? Não deixar que o adversário tenha tempo e espaço para jogar, né? E aí você tem essa pressão o tempo todo no homem da bola. O Rafinha era o lateral esquerdo desse time, sobe aqui, salta a pressão, né, para pressionar exatamente o Everton Ribeiro, para tirar essa liberdade. E é o Grêmio que em alguns momentos vai até subir ali a sua marcação, mas sempre com esses encaixes, para não permitir que o Flamengo saia jogando. Nesse ataque, o Flamengo até consegue, né? Até chega lá no último terço, mas não consegue finalizar a jogada. Mas é um pouquinho dos sinais do que o Felipão deve fazer de mudança, Piva, no Atlético, porque o Atlético tem uma maneira, já há muito tempo, né? Desde 2016, muito particular de marcar. É uma marcação por zona, ou seja, a referência não é o jogador, a referência é o espaço. Não tem tanta pressão assim no homem da bola, né? É um time que marca mais posicionado, que controla mais o jogo através dos espaços e não desse tipo de marcação que é mais agressiva mesmo, né?
O Grêmio já era dessa maneira, a gente vai mostrar o Palmeiras também depois de 2018. Então vai ser um Atlético que nesse ponto, Pivo, eu acredito que vai mudar bastante. E que é algo que até vai agradar assim o torcedor dentro da característica que o torcedor do Atlético gosta, né? De uma marcação mais intensa, de algo muito forte. É algo que o Atlético vai tentar a partir de agora, com uma marcação mais encaixada e com uma marcação que não vai permitir muito tempo para o homem da bola, né, para o adversário que estiver com a bola, para ter muito tempo e espaço ali para sair jogando. Essa é uma característica, eu diria, a mais marcante, talvez, dos trabalhos do Felipão, no aspecto tático, sim. Você vai pegar ali questões de liderança, claro, né? Mas no aspecto tático, para mim, o que mais fica como característica é o tipo de marcação. Não é simples jogar contra times do Felipão, né? É um time, claro, daí o cara vai falar, pô, e o 7-1? Aí tem outras circunstâncias. Mas normalmente é difícil enfrentar o Felipão, especialmente em fase defensiva, né? E é uma equipe que procura o pivô quando vai tentar sair, jogar no contra-ataque. Essa é uma outra característica que também provavelmente vai aparecer no Atlético. Mas o Atlético de Felipão provavelmente vai marcar melhor do que tem marcado. No mínimo, será mais agressivo do que tem acontecido, Pivo. Esse jogo contra o Flamengo aí foi um dos grandes resultados que o Felipão conquistou aí nessa volta ao Grêmio, essa vitória por 1-0, gol do Borja. Olha o encaixe de novo aqui, Pivo. Um tiro de meta, né, do Flamengo aqui O no Rafinha, tiro de meta. Tá? O Rafinha é o lateral esquerdo do time, né? E ele não tem como referência o espaço. A referência dele é o homem. E realmente um tipo de marcação que privilegia os duelos, né? Os duelos individuais acontecendo o tempo todo. Quando você marca desse jeito, você obriga o adversário a jogar mais de costas, né? Você não dá muito tempo para ele girar para jogar de frente para o seu campo, porque ele não vai ter espaço para isso, e não tem também aquelas zonas, né, para o adversário jogar entre suas linhas, porque não tem linhas de marcação, né? O Grêmio até depois faz isso, mas quando você tem tantos encaixes assim, você tem mais perseguições do que definições de linha, né? Você não tem ali uma questão assimétrica, você tem mais mesmo, é um time tentando marcar individualmente, e é o que está acontecendo aqui nessa saída de bola do Flamengo, que o Grêmio vai bem, né? Vai bem, consegue roubar a bola no campo de ataque e até vai terminar a jogada lá pelo lado direito com o Wanderson. É uma mudança bem significativa, porque passa por uma mudança de mentalidade dos jogadores, por uma adaptação técnica, e é o que o Grêmio é o que o Atlético provavelmente vai tentar fazer com o Felipão. De novo, né? E aqui a gente está vendo um outro encaixe, vou voltar aqui um pouquinho para a galera ver, que é o zagueiro aqui do Grêmio vindo buscar esse junto aqui, com o o Gabigol. Rodrigues. Isso, esse é o Rodrigues 26. Ele vem buscar aqui com o Gabigol, né? O Gabigol baixa para fazer essa jogada aqui de pivô e ele vem atrás. A marcação tá encaixada do mesmo jeito. O Grêmio retoma a bola e tem uma oportunidade de contra-atacar, né? E aí você ataca em poucos passes, né? Em pouco tempo você já consegue colocar essa bola em condição de finalização. Foi uma das finalizações do Grêmio nesse primeiro tempo do jogo lá do Maracanã, Piva. Essa uma das principais características aí dos trabalhos do técnico Luiz Felipe Scolari, que por muito tempo, até hoje, ele é reconhecido aí como um técnico copeiro, mas especialmente ali na década de 90, né, que ele conquista ali 2 Libertadores da América, também tem títulos da Copa do Brasil, mas especialmente na Libertadores da América, nas conquistas aí pelo Grêmio em 95, Palmeiras 99, essa característica aí ficou muito, muito marcante. E, Guilherme, a respeito até de Copa, um outro jogo muito, muito falado aí do Grêmio na temporada passada foi na Copa Sul-Americana contra a LDU, lá no Equador. Era um confronto que, inclusive, definiria ali o adversário do Atlético nas quartas de final. O Atlético pegou o América de Cali nessa fase aí da Copa Sul-Americana, das oitavas de final. O Grêmio pegou a LDU. Os ganhadores dos confrontos se pegariam ali nas quartas de final. O primeiro duelo lá em Quito, no Equador, o Grêmio venceu por 1-0, e uma das novidades, digamos assim, uma das diferenças do Grêmio nessa partida aí foi a usada linha de 6, foi quando ele jogou com 3 zagueiros ali e fechava ainda os pontas e um dos extremos para compor tá aí aqui a linha defensiva. Tá aqui, né? A linha de 6 com os 2 extremos, os 2 laterais e os 2 zagueiros.
Isso daqui, Piva, é uma reação ao posicionamento desses dois jogadores da LDU, né, que estão aqui pelo lado do campo, dando amplitude. E são os dois laterais da LDU. E o Grêmio reage a esse movimento dos dois laterais com os dois pontas do time, né? Aí você tem o Léo Pereira e o Alisson pelos dois lados, salvo Eu engano. até falei que eram 3 zagueiros, mas nesse caso eram 2 zagueiros, eram os laterais mais os extremos, né? Mais os extremos, exatamente. E aí, Pivo, você tem nessa imagem aqui que a gente tá mostrando, né? Claramente o time se adaptando ao posicionamento do adversário. Quantas vezes, né, o Atlético não obrigou o adversário a marcar dessa maneira? E agora é uma tendência que o Atlético, nos jogos fora de casa, também passe a marcar assim. Que também tome os seus cuidados, especialmente com os pontas. E aí a gente está falando de uma característica que vai ser exigida do Canóbio. Eu acho que ele tem muito. É um jogador muito adaptável a essa função. E o Vitinho, o problema é que você tira os dois jogadores próximo do gol, né? Quando você recupera a bola, você está muito próximo do seu próprio gol. Aí é uma transição defensiva que vai ser mais lenta, porque ela vai ter que passar por um pivô, vai ter que passar por um dos meias para dar tempo para esses caras, né? Para os dois pontas saindo de trás. Mas isso tem a ver com o adversário. Quando a gente fala time reativo, eu acho que a melhor definição é essa, para o que está acontecendo nesse momento do jogo do Grêmio, né? Um time que reagiu ao posicionamento ofensivo do adversário, para ter encaixe de marcação, para não permitir que o adversário tenha tempo e espaço, é um termo que eu estou utilizando bastante, porque é o conceito que a marcação individualizada, né, ou a marcação por encaixe, é o conceito que esse tipo de marcação traz, Piva. E Guilherme, é claro, vai ficar essa preocupação, especialmente com o Vitinho, né, que vai ficar ali muito longe do gol. O Canóbio já é um jogador que já faz mais esse vai e volta aí. Algumas vezes vai ter que fazer agora até mais do que o que vinha fazendo, mas o Vitinho fica essa preocupação aí bastante aí com a distância dele para o gol adversário. Essa aqui é uma das principais virtudes do atacante atleticano. E outra questão nessa partida, né, Guilherme, foi a questão aí, a forma como o Grêmio marcou a bola parada, que é bem diferente da forma como o Atlético aí está realizando aí nos últimos anos. O Atlético, Piva, ele marca de uma maneira mista, né? Com os 10 jogadores ali dentro da área, praticamente, né? 2 para o rebote, 2 jogadores que fazem ali o bloqueio em cima dos principais cabeceadores do adversário, e não são os 2 jogadores mais altos do Atlético, não são os 2 jogadores mais fortes do Atlético na bola alta. São os 2 jogadores para tirar esse movimento de quem vem para cabecear, né? Quem é forte, quem vem de trás. E aí você tem esses 2 caras para fazer isso, e o resto da marcação, ela é toda por zona, né? A referência, de novo, é o espaço. Aqui, Piva, faço questão de mostrar a imagem parada, porque a gente está vendo aqui praticamente um balé, né? Você está vendo um jogo de pares aqui. Todo mundo com o seu par, apenas ali o Alisson com uma marcação por zona, porque essa é a ideia, exatamente para a marcação ser individual. E ela está aqui toda individualizada, à exceção do Alisson, que está cuidando do primeiro pau. Até no rebote, os 2 jogadores do rebote do Grêmio estão com a referência também individual. Isso daqui muda muito, né? E daí é o seguinte, né, Pivo? Não tem tempo de treino, né, cara? Então eu tô bem curioso para saber assim, o que o Felipão vai fazer. Eu acho que ele vai mudar tudo, tá? Eu acho que ele vai trabalhar em cima dos conceitos que ele gosta. Até porque, acho que daí é uma lembrança importante. Nesse momento, o Atlético não tem nenhum legado tático, alguma coisa que faça assim, pô, vale a pena ele aproveitar isso aqui do Carille, vale a pena ele aproveitar isso aqui do Alberto, vale a pena ele aproveitar esse conceito aqui do clube. Cara, se ele for aproveitar os conceitos do clube, ele vai fugir completamente às ideias dele. Eu não acredito. O Felipão está sendo contratado para trazer soluções. E ele vai trazer soluções com a cabeça dele, não com a cabeça que o Atlético um dia pensou futebol. E Guilherme, em relação a esse Grêmio, a esse time aí do Grêmio 2021, o trabalho mais recente do técnico Luiz Felipe Scolari, com essas marcações individuais, com essa questão da bola parada, essa marcação aí individual também, a marcação individual que eu quis dizer no primeiro momento, o encaixe, agora com essa marcação individual na bola parada, com essa linha de 6,
quais atletas você vê que podem ganhar pontos com o treinador, que mais se aproximam aí do que mais podem entregar algo aí que vai agradar ao Felipão nesses critérios, e quem que pode acabar aí perdendo ponto? A gente já destacou aqui o Canobi e o Vitinho, por exemplo, que vão ter que, se forem confirmados como titulares, voltarem muito. Mas tem outros atletas que você vê que podem exercer isso com essa parte defensiva, uma entrega melhor do que a deles, por exemplo? Piva, e aí eu vou pensar muito nos volantes, tá? Quando você marca dessa maneira, você precisa de jogadores que sejam muito fortes nos duelos, né? Porque toda hora você tá em duelo individual, você não tá ocupando ali um espaço, controlando o jogo pelo espaço. E o Eric e o Brian Garcia são os jogadores mais fortes do Atlético nessa função de volante, nesses duelos individuais. Então o caminho passa meio que por eles, né? Eu vejo eles ganhando um protagonismo, pelo menos nesse início de titularidade. Nas demais posições, eu vejo sim ele escalando um meia, ou Terans ou Marlos, dando muita liberdade para eles, né? Até protegendo quem for jogar, ou Marlos ou Terans. Vejo ele escalando um centroavante, que a gente vai ver aqui na sequência, que é também um outro caminho óbvio, e pelo menos por enquanto deve ser o Pablo, depois pode ser o Babi, por uma questão de característica. Mas pensando em marcação, pensando em características de jogadores que ganhem duelos, você tem o Eric e o Brian Garcia como volantes mais fortes nesse quesito. E vale lembrar, né, Guilherme de Paula, o Felipão conquistou recentemente um título aí de campeão brasileiro. Uma conquista pelo Palmeiras no ano de 2018, nem é tão falado assim esse título brasileiro, até porque não foi dos times mais encantadores, esse Palmeiras de 2018 do Sim. Felipão. Foi muito ali mais o jogo direto, né, para atacar, que também acaba sendo aí uma das marcas do Luiz Felipe Scolari, o time aí campeão brasileiro em 2018. O Piva, esse time, o que era mais impressionante é que ele não perdia, né? Ele não jogava de uma maneira encantadora, não envolvia os seus adversários, ele não era completamente dominante com a bola, mas sem ela é um time que passou mais de 1000 minutos sem sofrer gols, uma coisa assim impressionante. E de novo a gente tá vendo os encaixes, né? Não é um encaixe individualizado em todos os setores e não é uma perseguição muito longa. Você vai encontrar mais perseguições pelo lado do campo, como aqui, né? Lateral esquerdo, no ponta direita. De novo, o Everton Ribeiro, nesse caso aqui no time do Flamengo de 2018, era o time do Dorival Júnior, né? O Flamengo ainda tinha chance de título contra o Palmeiras, esse jogo termina empatado no Maracanã. Aqui você vê um encaixe forte de novo pelo lado do campo. Então vão ter setores que o Atlético vai ter que ser agressivo. E aí pelo lado, o Abner é um lateral que não tem essa característica. Aí cabe uma reflexão se o Abner continuará sendo esse jogador de confiança, já que o principal destaque do Abner é mais com a bola, né? Mais na construção do que sem ela. E com a bola, era um Palmeiras que trabalhava muito direto. A gente já viu o Antônio Carlos tentando um lançamento direto e ele vai tentar outro. Só que daí ele acerta, né? E é uma bola espetacular nas costas do Pará, e a finalização do Dudu também é uma sacanagem. O que jogou o Dudu em 2018 não tá escrito. Então o Palmeiras decidiu vários jogos assim. Dele, né? Jogou muitos anos. Nesse quesito aí dessa bola longa, quem tem aí uma das marcas do Thiago Heleno no Atlético é essa, né? Pode ser um jogador aí que vai usufruir bastante desse expediente. E, Guilherme, uma das novidades que esse time do Felipão trouxe ali em relação a outro momento foi até a questão dos laterais, né? Uma das semelhanças, como já de praxe dele, é essa marcação por encaixe. Encaixe e pressiona. Isso é uma das marcas registradas aí dos times do Luiz Felipe Scolari, e esse campeão brasileiro não era diferente. Olha essa imagem aqui, Piva. O jogador do Corinthians tenta fazer o domínio, ele tá pressionado por 3 jogadores, né? O lateral que tá subindo aqui, daí mais o Thiago Santos que pressiona de um lado, tem a pressão também no passe para retorno. Então, o Palmeiras não permitiu o adversário jogar. Isso era impressionante. Você pode achar legal ou não, cara, acho que a análise tem que tomar cuidado para não ter gosto pessoal, né? E é um cuidado que eu tenho, assim. Pô, é um time que eu parava para ver jogar? Não, mas eu não posso negar que ele era muito competitivo, né? De uma forma, assim,
absolutamente consistente, especialmente nessa questão de encaixar defensivamente, de não permitir que o adversário conseguisse trocar passes. Aqui é um clássico contra o Corinthians, que o time marca numa linha mais média, né? Mas quando essa bola entra no setor de pressão, aí não tem jogo, cara. Até aí o time do Corinthians vai jogar, mas quando ela entra ali, ó, já não joga mais, já fica muito pressionado. Então foi o Palmeiras que marcou muito bem. Era muito difícil marcar gol nesse Palmeiras, tanto que foi um time que passou boa parte do campeonato sem sofrer gol, Piva. No ano anterior, o Corinthians do Carille foi campeão, né? Também tendo essa marca registrada aí de tomar poucos gols, mas o Palmeiras 18 tinha essa característica diferente da marcação, né, Guilherme? Aí era muito mais encaixe do que propriamente como era o caso ali do Carille. Perfeito. E agora aí uma das novidades aí que esse time do Felipão apresentou na época, né, em relação aos trabalhos do Luiz Felipe Scolari. O Palmeiras já havia sido campeão em 2016, explorando muito, né, essa cobrança dos laterais, na época era comandado pelo Cuca, e o Felipão herdou isso, né, Guilherme? Aproveitou ali a forma como os laterais dele tinham força para colocar essa bola na área. O Palmeiras aproveitou muito, utilizou muito esse expediente aí dos laterais para o centroavante, no caso o Daverson. Cara, é um recurso que o time tem, né? Era assim com o Cuca, foi assim com o Felipão e até com o Abel Ferreira, que é um técnico de um repertório bastante significativo, na minha opinião. Isso também é utilizado. E é uma característica que não dá para você abrir mão se você tem. E era o que acontecia, né? Só que aqui tinha uma combinação que, sinceramente, no elenco do Atlético, eu não sei se vai acontecer imediatamente. Um cara que cobrava um lateral como poucos, no caso do Marcos Rocha, e um pivô para jogo aéreo, que era o Daverson. O Daverson ganha muito duelo aéreo, muito. Você pode achar o Daverson, e eu também acho, quem tá assistindo a gente pode achar ele meio maluco, uma mala, né? Eu acho ele uma mala também. Mas que ele ganha duelo aéreo como poucos, isso é fato. E ele ganhou muito nesse Palmeiras. Esse Palmeiras de 2018 era curioso, né? Porque jogava um time na Copa Libertadores da América, na Copa do Brasil, né, mas mais na Libertadores. Foi um time que chegou até a semifinal da competição. E um outro time jogava o Campeonato Brasileiro. O Daverson era o titular do Brasileiro. O Borja jogava mais nas partidas da Libertadores. Essa é uma outra questão importante, né, Piva? O Felipão utilizou 2 times naquela temporada. Na teoria, o Atlético montou o elenco pensando nisso também. Então, essa tendência de poupar em algumas partidas, ela vai continuar. Se o Felipão seguir a regra recente da sua carreira, ele vai poupar jogadores sim e vai disputar os jogos prioritários com uma equipe e as outras partidas com uma alternativa. Essa é uma das características dele mesmo, né? Se o Atlético aí tiver vida longa aí em Libertadores, Copa do Brasil, não tenho muita dúvida que o Campeonato Brasileiro pode, não sei se vai chegar ao extremo, né, de colocar um time diferente, como era no caso desse Palmeiras, mas não vai ser uma novidade aí para o Luiz Felipe Scolari. E Guilherme de Paula, agora vamos falar aí de um dos grandes jogos, né, da carreira do Felipão, essa carreira então vitoriosa que destacamos no início do vídeo, com título mundial, título de Libertadores da América e também título da Copa das Confederações em 2013, quando o Brasil simplesmente atropelou a Espanha por 3-0, e aí muita gente passou a acreditar que o Hexa era uma mera questão de tempo, Guilherme de Paula. Cara, esse daqui é um dos grandes jogos da carreira do Felipão. Claro, é Copa das Confederações, a Espanha meio que passou férias aqui naquele período no Brasil, mas o que aconteceu aqui foi um massacre, cara. E o meio de campo aqui, a gente tá vendo, né, tinha Xavi, Busquets, Iniesta, Mata, daí era Pedro e Fernando Torres o ataque. O timaço, a dupla de zaga era Piquet e Sérgio Ramos, por exemplo. O goleiro era o Cacilhas. E foi um Brasil que deu um passeio. E qual que foi o caminho, Piva? Foi baseado nos pilares do Felipão, né? Uma pressão muito forte, seja em bloco médio, bloco baixo, onde estava a bola tinha pressão, e também um jogo direto para atacar, né? Especialmente com os lançamentos do Davi Luiz e do Thiago Silva. Na Copa do Mundo faltou muito repertório, né? Teve a maior derrota do futebol brasileiro depois. O vídeo não tá na tela, tenta. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para
para a gente visualizar. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Agora sim. Vou voltar ao vídeo porque eu estava falando sobre a característica de um Brasil que utilizava muito a bola longa, né, Piva? Com o Thiago Silva e com o Davi Luiz, na Copa do Mundo de 14, faltou repertório. Mas para esse jogo contra a Espanha foi suficiente. Bola longa pro Hulk. Primeiro toque do Hulk aqui é sacanagem, né? O domínio dele. E a galera achava ele ruim, né? Em 2013. Nessa época criticavam o Hulk. Agora só tava voando no Porto. Agora ele é bom, né? Agora ele é bom. E aí o Fred fez 1-0. Esse gol aqui foi com 1 minuto e 36. E depois o outro comportamento que apareceu muito nesse jogo foi a transição defensiva, né? Ou seja, nos momentos que o Brasil perdia a bola e não deixava a Espanha respirar. Foi algo assim impressionante, claro. Ali o Brasil conseguiu, né, unir a atmosfera de um estádio que estava espetacular e também a sua característica. Ó, a Espanha vai tentar trocar passes, é pressionado o tempo todo. O Brasil pressiona, né? A Espanha vai dominar, Sérgio Ramos domina, tá pressionado novamente. Foi um Brasil que pressionou demais. Daniel Alves está pressionando lá em cima, retoma a bola. Fez muito isso. O Brasil foi um time muito físico aqui, né? Foi um time físico contra essa equipe mais cadenciada da Espanha. E atropelou. Vale lembrar esse jogo, Piva, porque nele estão todas as ideias do Felipão. Estão ali no auge, né? Foi o auge da execução do método Felipão, sem dúvida nenhuma. Mas é algo para a gente ficar de olho, porque pode ser ideias, pode ser não, tenho certeza que são ideias que o Felipão vai tentar carregar para esse trabalho no Atlético. E Guilherme, quando a Espanha superava essa pressão, como que o Brasil se comportava ali? Qual que era a questão da transição defensiva da seleção brasileira que buscava pressionar ali o portador da bola o tempo todo? A ideia era não permitir que a Espanha saísse dessa primeira pressão, né? Ou seja, perde a bola, já tenta recuperar em no máximo 5 segundos. Era isso que o Brasil fazia. É óbvio que se a Espanha saísse da pressão, lógico que você tem que fazer a recomposição, recuperar o espaço, faz o posicionamento com 2 linhas de 4. Mas a ideia era essa agressividade o tempo todo, até para você ter essa vantagem física do Brasil, né? Eu citei o meio de campo da Espanha. O meio de campo do Brasil era Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar. E pelas pontas, Neymar e Hulk, mais o Fred à frente. Cara, um Brasil com muito pulmão para correr e para marcar. Pulmão a gente tem falado aqui, o Atlético tem muito, né, para fazer, para correr, para marcar, para pressionar o adversário. É algo que o Felipão pode trabalhar, até para ser um caminho de ataque também, né? Você já recupera a bola e já consegue atacar o adversário. E Guilherme, quando a gente cita essa seleção 2013, é inevitável a gente ter que falar ali do que aconteceu um ano depois, o 7-1. O que mudou? Qual foi o cenário ali? O que deu de tão errado para o Brasil ali contra a Alemanha, que encontrou ali um antídoto perfeito aí para esse estilo do Luiz Felipe Scolari, que o resultado fala por si só, né? Piva, claro que resumir aquele jogo a uma questão tática apenas é pouco, né? Porque envolve ele muita coisa. Um Brasil super pressionado, não preparado para ser protagonista, e um Brasil desorganizado. Isso também é importante falar. Foi um Brasil que não tinha meio de campo. A Alemanha, quando pressionava essa saída de bola, só encontrava o Fernandinho para pressionar, né? E todo mundo vai se lembrar o que aconteceu com o Fernandinho naquele jogo, com o duelo com o Toni Kroos. E aí é uma partida que, óbvio, não segue um roteiro normal, mesmo com uma superioridade muito grande. Não é comum você fazer 5-0 no primeiro tempo, numa semifinal de Copa do Mundo. Ali o Brasil não conseguiu exercer o que fez contra a Espanha, né? Esse jogo de pressão, esse jogo mais físico. Contra a Alemanha não deu certo. O Brasil foi completamente dominado e não precisa nem dizer, né? O placar diz por si só. E Guilherme, para a gente finalizar aqui também, seria uma baita injustiça a gente falar do 7-1, mas não falar do pentacampeonato. Sim. De todos esses elementos aí que a gente citou já, a marcação individual, o jogo direto, a marcação na bola parada, quais desses elementos que a gente vai encontrar naquele Brasil de 2002 que encerrou ali encerrou o jejum também não, 8 anos apenas, uma Copa do Mundo, mas que confirmou ali a conquista começou do pentacampeonato. Exato, começou o jejum, pensei mais de 94 quando ia falar que quebrou o jejum,
mas ali não, conseguiu conquistar o pentacampeonato, superando o vice-mundial ali em 98 sob o comando do Zagallo contra a França. Aquele time tinha um sistema híbrido, né? Jogava entre um 3-5-2 e uma linha de 4, porque na zaga era uma marcação individual e dependendo da quantidade de atacantes, o Edmilson ou jogava na sobra, né, em relação a Roque Júnior ou Lúcio, ou jogava à frente da defesa. O Edmilson muitas vezes foi um volante, mas era marcação individual e um meio de campo muito físico, né? Porque além dos 3 zagueiros, era um time que tinha Gilberto Silva e Kleberson. Mas era uma equipe que tinha a ideia, eu acho que isso de alguma forma vai tentar... isso acompanha o Felipão na carreira dele, né? O Felipão, ele tem a visão que você precisa preparar um time para marcar e os talentos para decidir o jogo. Ele não dá muito roteiro de ataque, né? Não é um técnico que pensa muito em caminhos ofensivos, são caminhos mais simples, mais diretos e sem muito repertório. Ele acredita muito nisso. Um time sólido defensivamente e que entregue para os talentos o protagonismo. Naquela seleção, acho que tinha um pouquinho, né? Porque tinha os Ronaldos, tinha Rivaldo, tinha Cafu e tinha Roberto Carlos. Talento para atacar não faltava. Isso pode significar liberdade a Marlos? Pode. Marlos ou Terans, né? Eu acho que só joga um dos dois. Nesse sentido, sim. Você pode pegar todos os times do Felipão, sempre tinha esse cara, né? Teve, sei lá, desde o Grêmio que tinha Arilson, Carlos Miguel, desde o Palmeiras que teve Alex, vale lembrar, o Alex era um cara super protagonista do Palmeiras de 99, desde, sei lá, nesse time do Brasil que a gente citou aí de 2013, tinha o Oscar, no Atlético vai ter um cara vai ter, agora tem que ver quem vai ser, se vai ser Marlos ou se vai ser Terence. Beleza, Guilherme de Paula, dissecamos aí um pouco alguns dos principais trabalhos aí do Luiz Felipe Scolari, o trabalho mais recente no Grêmio em 2021, a última grande conquista do Felipão aqui no futebol brasileiro, o título de campeão brasileiro em 2018, falamos aí da Copa do Mundo 2002, da Copa do Mundo 2014, relembramos esse grande título, essa grande atuação do Brasil na Copa das Confederações 2013, um dos grandes jogos do Felipão, e um técnico com uma carreira como essa, você vai ter dificuldade de falar de absolutamente tudo, mas passamos aí por importantes momentos da carreira do novo diretor técnico atleticano, que vai também acumular em um primeiro momento aí o cargo de treinador. Você que conferiu esse conteúdo, ficou bastante longo, mas com a ideia de mostrar bastante coisa aqui do treinador para vocês. Deixe o seu like aqui, curta o vídeo, comente o que você espera do Felipão no Atlético, quem você acha que vai se dar bem com esse estilo do treinador, vai meter linha de 6 aqui no Atlético, vai jogar com 3 zagueiros, como foi em 2002, um sistema mais híbrido. Galera podia dar palpite pro time titular do Felipão, pois né? Pois é. Esse é um quem exercício vocês acham que vai se encaixar aí nesse estilo do treinador, quem vai ter mais dificuldade, que vai acabar perdendo espaço, comente, a gente conta aqui com a sua colaboração, a sua participação para o crescimento do De Olho no Jogo. E também fica aqui o convite para você que gosta bastante do nosso trabalho aqui no canal, para clicar no botão azul aqui embaixo, seja membro, conheça as duas modalidades. Tem a do fã Olho no Jogo, que é R$ 4,99, e a análise de Olho no Jogo, R$ 14,99. Essa galera, inclusive, vai receber aí um material, um exclusivo a respeito do Meia Robinho, do Coritiba, foi assunto aqui no canal de Olho no Jogo. Você que quiser maratonar aqui no canal, fica o convite para assistir esse conteúdo também. A galera ali do Telegram, desse grupo aí que faz parte do Análise de Olho no Jogo, vai receber também um material exclusivo, uma outra parte da entrevista do Robinho, falando um pouco dessas características dele. Então, fica o convite para conferir ali esses nossos clubes de membro, nossas modalidades no Clubes de Membros. Então, um bom final de semana a todos, e domingo tem live, Guilherme de Paula, é isso? Opa, domingo tem live, domingo e segunda, né? A gente prometeu. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vamos ver. Vamos ver. Mas domingo tá garantido. 8 horas, será? 8 horas. Então, programe aí na sua agenda, 8 horas da noite, domingo, ao vivo, aqui no De Olho no Jogo, para falar bastante do primeiro jogo aí do Atlético. Felipão vai estar na arena, mas não vai estar comandando o time, mas já vai estar por aqui. Vamos falar bastante aí do Atlético, também do Paraná Clube, e também já planejar aí um pouco o jogo entre Avaí e Coritiba. Então, marque na sua agenda,
Fique ligado, voltamos aí na sequência no final de semana. Abraço a todos.